Bom dia, bom dia, agora é 2h58 da manhã, são 3 horas, a gente vai pegar o ônibus às 4 para poder ir para Araçatuba, eu e Davi, e hoje eu não vim, desculpa. Hoje eu não vim ler um capítulo da Bíblia. Eu tava até pensando umas coisas aqui comigo e a Ana deu um salto de crescimento. A Ana, ela modificou um pouco assim a face, sabe? Eu tava observando, faz uns 2 dias, eu tava observando eles voltando da escola. Eles estavam caminhando e conversando, e o Davi falando e a Ana respondendo. E eu estava observando os dois. A Ana deu um salto de crescimento, o Davi já deu um salto faz um tempo já. Com o autismo ele mudou, ele tá um pouco mais quieto, um pouco mais fechado assim, ele tá um pouco mais homem, mais moço, eu diria. Ele deu um salto também, eu percebi. Mas a Ana deu um salto agora, a Ana vai fazer 7. E eu fiquei observando os dois, sabe? Eu fiquei observando os dois conversando, eles vindo. Geralmente eles brigam, geralmente eles... Ai, a bolsa tá pesada, tá calor, eu não quero andar, e vem chorando, ou vem brigando um com o outro, mandando o outro calar a boca. Eles fazem isso. Mas... antes de ontem, né, há uns 2, 3 dias atrás, eles vieram conversando amigavelmente, um respondendo o outro, um conversando com o outro e tal. E eu fiquei parada, observando, sabe? Observando os dois conversar, observando os dois falarem um com o outro, e eu percebi, sabe quando por um momento você percebe, oi, bom dia... Não é habitual 3 horas da manhã, né? Que Deus abençoe o seu dia de quarta-feira. É que a gente vai para Araçatuba daqui a pouco. Deus abençoe. E aí eu fiquei olhando para eles, observando os dois assim conversar, e eu notei o quão abençoada eu sou. Sabe, em algum momento, se você puder olhar para os teus filhos e parar, sabe assim... e olhar a grandeza deles, sabe? A grandeza de como eles foram feitos, de como eles são, da fala, da face, do jeito. Cara, é fantástico. E eu fiquei olhando, e a Ana deu esse salto de crescimento, e eu fiquei olhando pra ela, e eu fiquei assim, olhando pro Davi e pensando, cara, eu sou muito abençoada. Porque a minha primeira filha, eu não olhei pra ela. Eu tava distraída, né? Eu era uma adolescente, eu tava tentando viver a vida, eu queria ser mulher ainda, eu não curtia a maternidade, sabe? Eu não aproveitei. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. A gente tá fazendo a live essa hora porque... a gente vai daqui a pouco pra Apá, em Araçatuba, 4 horas da manhã. Então eu vim fazer a live. E eu não parei pra olhar a minha primeira filha. Eu não parei pra viver a maternidade da minha primeira filha. Eu peço até perdão pra ela, eu já pedi e peço de novo. Porque eu não vivi a maternidade. Eu não olhei pra ela direito. Eu tava trabalhando, eu era mãe solteira, eu tava tentando... eu tava fazendo o melhor que eu podia. Só que eu não tava olhando pra ela. Eu errei muito, porque o primeiro filho, ele se lasca, né? Eu também fui filha única. A gente erra muito com o primeiro filho. Mas no segundo, você quer acertar. E no terceiro, por mais que você já não tenha os pequenos gestos com o primeiro, né? Que é tudo muito nhenhenhê, tudo muito nos mínimos detalhes. Mas você não erra tanto, porque você já sabe um pouco do caminho. E a minha segunda maternidade é o Davi, a terceira é a Ana, e hoje eu olho pra eles, eu curto eles, eu
eu tenho tempo de fazer isso, eu consigo viver a maternidade. Eu já tive eles com uma idade um pouco maior, eu tive o Davi com 30, a Ana com 33, então eu consigo olhar para eles sem os erros da primeira, né? Infelizmente eu tive que errar com alguém, não teve jeito, mas eu consigo viver a maternidade. Então eu te falo, olha para os teus filhos, sabe? Olha, porque é uma fase tão curta, é um período tão... Ele se esvai pela mão, são só 12 anos, 12 natais, né? Tem uma postagem que fala sobre isso no Facebook, no Instagram, e fala, é um período tão pequeno. E a Ana deu esse salto, o Davi também já mudou, mesmo com o autismo ele já tá mais quieto, mais na dele, tá um pouco mais moço. E eu parei para pensar que a gente não dá valor nas coisas boas que a gente tem. A gente não olha por quanto a gente é abençoado como família, o nosso cônjuge, os nossos pais, né? Quem tem pais vivos ainda. E eu também estava pensando algumas coisas, e é o que eu vim trazer para vocês. Hoje eu vim trazer uma oração. Porque eu entendi no meu evangelho não é de meu Deus, tá? Meu evangelho é a minha caminhada evangélica. Eu entendi que quem muito é perdoado, né? Existem pessoas que erram poucos na vida, erram pouco. Elas cometem um pecado aqui, um pecado ali, e elas são perdoadas, mas elas não têm muito o que arrumar na vida. Mas existe gente que chafurdou na lama do pecado, literalmente, que nem porco, ou até mesmo com família desestruturada, que no caso o diabo já começou a tramar ali com a minha vida desde quando eu era criança. Minha família era desestruturada, teve o abandono do meu pai, o jeito torto da minha mãe de me criar, porque ela também não teve mãe, não teve paternidade e maternidade direito. Então assim, quem é muito perdoado é muito mais feliz em retribuir a Deus, eu creio. Mas também tem muito trauma para sarar. Porque quem nadou muito no pecado, quem foi muito desestruturado também na infância, carrega muito trauma, carrega muita dor, carrega muito desvio de conduta, de caráter. Então é necessário muito mais correção. E ao saber disso, né, nessa minha caminhada com Deus, eu pedi para Ele sabedoria. Eu fui para um show misturado com coach da Camila Vieira, eu ganhei de aniversário. E eles falam muito sobre Deus. E eles falam também sobre prosperidade, sobre crescimento. E a prosperidade, as pessoas pensam que é ganhar dinheiro. E até é ganhar dinheiro, porque faz parte você crescer, multiplicar no seu trabalho, as suas riquezas. O dinheiro, ele faz parte da nossa vida. Mas não é só dinheiro a prosperidade. Aliás, ela não tem só a ver com dinheiro. Ela é muito mais que isso. A prosperidade, ela é um crescimento. Ela é um crescimento pessoal. Ela é um crescimento nas emoções. Ela é um crescimento familiar. É olhar para o lado certo. A prosperidade é você enxergar o que de fato tem valor na vida e todo dia você crescer. A prosperidade é crescimento. A prosperidade da Bíblia, da palavra, ela é todo dia você ser melhorado. E nessa caminhada com Deus, a gente vai melhorar todos os dias. Não tem como, Deus não aceita a gente do jeito que a gente é. A gente vai para Deus como a gente é, mas Ele não nos aceita pequenos, pensamento pequeno, lama do pecado, do jeito que a gente tá. Ele quer nos mudar. Por quê? Porque Ele quer nos deixar inteiros, íntegros, limpos. O pecado, ele arranca da gente, ele arranca das nossas emoções, ele arranca da nossa estrutura familiar, ele arranca de nós, ele tira pedaços. Nenhuma pessoa que bebe e briga com a família fica do mesmo jeito. Nenhuma pessoa que bebe e deixa a carência falar por si e beija todo mundo fica do mesmo jeito. Nenhuma pessoa que se droga fica do mesmo jeito.
Às vezes ela passa até por humilhações, rouba para usar droga, passa por uma humilhação, uma prostituição para usar droga. A prostituição nunca te deixa do mesmo jeito. Deitar com quem você não ama, deixar alguém tocar teu corpo por dinheiro, por status, seja pelo que for, você nunca vai ficar do mesmo jeito. Então, o pecado, ele sempre vai arrancar de nós, tá? Por mais que você ache que é inocente, eu vou só fumar, te arranca anos da sua vida, da sua saúde física. O pecado normal, da gula, você fica obeso, você não consegue ter uma vida tão plena fisicamente quanto era para ter. E o nosso corpo é templo do Espírito, sabe? As disfunções, como eu tenho, como é que chama? A ansiedade, a compulsão alimentar, né? Que foi desde a infância, um trauma desde a infância, uma humilhação. Então, assim, tudo que é lançado sobre nós do diabo, tudo que é lançado sobre nós do inimigo que não provém de Deus, ele arranca pedaços na nossa alma, nas nossas emoções, até mesmo no nosso corpo. Porque a diabetes nos arranca, a pressão alta nos arranca, a falta de zelo com o nosso corpo nos arranca, tá? Eu me amo, mas você não faz um teste para saber se você tem anemia, para saber se as suas vitaminas estão em dia, para saber se você tem verme, para saber se você tá saudável por dentro. Eu me amo, eu sou uma casca maravilhosa, eu uso a roupa da moda, mas eu não cuido das minhas emoções, eu sou um poço de tristeza, de ódio, de amargura, sabe? Então, o que eu percebi é que quanto mais a gente mergulha na lama do pecado, e é o pecado de todas as maneiras, mais pedaços de nós são retirados. E a gente tem que lutar mesmo contra nós, contra os nossos prazeres, contra os nossos traumas, para que a gente volte ao estado de inteiro, de original. E quando eu fui nesse evento, né, que foi maravilhoso, e meu Deus, como que eu fui tratada ali, e o Paulo Vieira, aliás, é um coach, tá? Mas é um coach que fala da Bíblia, é um coach que fala de Deus o tempo todo, é um coach que foi mudado e modificado nas emoções, e é exatamente isso que ele ensina para as pessoas. E aí, ele falou assim: sabe por que vocês não prosperam? Porque vocês não moem o orgulho que tem dentro de vocês. E a raiz de tudo é o orgulho, porque o diabo é o próprio orgulho. E aí eu cheguei em casa com muitas palavras, muitas pregações, sabe? E eu pedi para Deus sabedoria e ele me deu uma oração. O Espírito Santo me deu uma oração construída, né, junto. E ele falou para mim: escreve. E eu também, e ele veio trazendo à memória coisas que eu precisava mudar em mim. Essa oração serve para muita gente, mas também eu creio que você tem seus traumas pessoal. Então eu te aconselho a orar pedindo sabedoria do Espírito Santo e a pedir uma oração para ele, para que te construa como gente inteira, como pessoa inteira. E eu vou ler essa oração para vocês hoje, e eu já quero dizer que eu sou um poço de erro. Eu sou muito brava ainda nas minhas emoções, eu sou muito desapegada, eu tenho muita falta de amor, de empatia. Porque como eu sofri abandono, eu aprendi a não me apegar nas pessoas. Eu aprendi a não amar tanto. Infelizmente é isso. E eu tenho sido transformada por Deus e eu tenho pedido para amar as pessoas, porque é muito difícil para mim amar. É sério, eu tenho muita dificuldade, né? Eu sofri abuso, eu tenho muita dificuldade de abraçar. E amor para mim é toque. Então eu sei muito falar das coisas, eu falo sobre tudo, de A a Z, e eu falo com muita facilidade. Graças a Deus eu tenho esse dom que Deus me deu da oratória, de falar, de escrever, eu sempre gostei muito de livros, mas eu tenho muita dificuldade em tocar as pessoas. Eu não sou de abraçar, eu não sou de deixarem se aproximar de mim.
Então, assim, é muito difícil para mim essa falta de amor que eu sofri com o abandono e a falta de afeto que eu dou para as pessoas mesmo. Eu sou reclusa, eu sei me atender muito bem, eu sou muito boa em falar com as pessoas, eu sou maravilhosa, tá? Meus clientes sabem disso, eu sou maravilhosa no amor, no afeto em dar para elas, para as pessoas. Mas pessoalmente eu tenho esse desapego muito grande mesmo. Tanto que eu sou capaz de virar, e como eu já tive que recomeçar muito na vida, eu sou capaz de virar as costas assim e seguir, recomeçar tudo do zero, rapidamente. É uma qualidade, mas também é um defeito não se apegar, não amar, não me colocar no lugar dos outros, é também um defeito. E como o Evangelho pede que nós amemos as pessoas, então eu tive que reaprender isso. Eu estou reaprendendo a amar, tá? Então, tem muita coisa aqui que é pra mim e tem muita coisa que o Espírito Santo me deu de graça, assim, tipo, uma lapada, pá! Acredite, essa oração destrói a gente. E eu faço essa oração, todas as vezes que eu oro eu faço essa oração porque eu quero ser mudada. Eu quero ser inteira, eu quero ser melhor para os meus filhos, para mim, para minha vida, para as pessoas. E não com dependência das pessoas, mas eu quero mostrar para elas, através do que Jesus fez na minha vida, que é possível a gente ser inteiro de novo. Que é possível a gente transformar todas as feridas, as patadas que o capeta e a vida e as más escolhas que a gente fez deu pra gente em bênção. No final das contas, nós todos somos adubo, né? Aquele M, merda, nós somos. Por quê? Porque quando nós morrermos, vamos virar terra e pó, adubo de novo. Mas enquanto a gente estiver aqui, não dá pra gente ser melhor? Não dá pra gente ter uma vida mais feliz? E é isso que Deus nos proporciona. Só que através de mudar o nosso caráter, Deus nunca irá nos aceitar do jeito que nós somos. Nós precisamos ser melhores, tá? Então, depois de tudo isso, e explicando para vocês o porquê, eu vou fazer a oração, tá? Se você quiser fazer a sua, ou quiser copiar pedaços, ou de alguma forma servir para você, aproveite. Se não servir, não se preocupe. Assim como as nossas lives, o que te abençoar você aproveita e o que não abençoar você deixa passar, tá bom? Deus te abençoa, vamos orar? Oração da sabedoria e do orgulho, para moer o orgulho. Deus, moe o meu orgulho, me faz ser a pessoa que o Senhor me criou para ser. Me ensina, Jesus, a ser mansa e humilde de coração. Me dá caráter, transforma a minha vida, meu coração, minhas atitudes, minhas emoções. Perdão, gente. Toda vez que eu oro essa oração, tem Deus tá tratando alguma coisa, né? Ele tá me arregaçando em algum sentido. Sempre, sempre, sempre. Meu coração, minhas atitudes e o meu comportamento. Meus sentimentos. Me faz ser uma nova mulher, aquela que o Senhor me criou para ser, no plano original. Me dá sua inteligência, a sua sabedoria, seus sonhos, seu poder criativo. Me faz ter autoridade para expulsar demônios. Me faz ter autoridade para pregar a sua palavra. Me faz morrer para as coisas desse mundo. Moe o meu orgulho, moe o meu eu. Destrói em mim tudo que não provém de ti. Limpa o meu caráter. Destrói em mim a minha insubmissão. Me faz ser submissa.
a tua vontade ao governo, aos meus pais, aos governos, né? Que nós temos vários na nossa vida. Destrói em mim o autoritarismo. Me faz aprender com quem sabe mais. Me faz ser mansa como Jesus era manso. Destrói em mim a arrogância. Me faz entender que eu não sou o centro do mundo e que eu preciso olhar para os outros com mais amor. Destrói em mim a manipulação. Me ajuda a entender que eu não controlo o mundo, nem as pessoas. O controle é somente teu, Deus. Destrói em mim a filha mimada, a criança que não quer crescer, que não pode ouvir não, que não cresce porque dói e que é birrenta. Destrói em mim a birra e a fúria quando as coisas não saem do meu jeito. Destrói em mim o orgulho, a falta de maturidade, a ganância, de não querer dividir nada com ninguém, desde comida, espaço e tudo na vida. Destrói em mim o autocontrole que eu tenho, a autossuficiência que eu tenho, achando que eu consigo algo sem o Senhor, que eu dou conta sem Ti. Deixa comigo que eu resolvo. Se fosse eu, essa arrogância disfarçada de força. Destrói em mim até a mania de achar que as minhas coisas são mais importantes que as tuas. Que as minhas dores são maiores que a tua palavra. Destrói em mim o jeitinho brasileiro, o meu jeitinho, a porquice de passar por cima das coisas. Deixa para depois, para amanhã. Ah, amanhã eu faço. Deixa aqui mesmo. Destrói em mim a falta de limpeza, a falta de zelo, a falta de amor com as minhas coisas e com as coisas que eu faço. Destrói em mim, ah, assim tá bom, deixa assim mesmo, a preguiça de não querer me movimentar. Destrói em mim a preguiça de, ah, não vou não, um dia dá tempo. Eu tô cansada só de olhar, principalmente para os exercícios. Destrói em mim a preguiça de deixar meu corpo como tá, de fazer o que precisa ser feito, de me esforçar mais fisicamente, de dormir até mais tarde, de querer pouco e me contentar com pouco apenas por preguiça de trabalhar mais. Destrói em mim a insensibilidade de não ter empatia com as pessoas, de não me colocar no lugar de ninguém, de não sentir amor pelas pessoas, de não ter zelo com as palavras, a grosseria e as atitudes. Destrói em mim essa muralha de arrogância que eu chamo de força e coragem. Destrói em mim a covardia de amar por medo de me machucar. Destrói em mim a desconfiança que eu sinto das pessoas por medo de ser enganado. Destrói em mim a falta de amor por ter sido abandonado. Destrói em mim o abandono, a rejeição, a solidão, os maus costumes
as injúrias que eu já ouvi, os vícios, as mazelas, a pose, as friezas, o orgulho, a falta de sonhos. Destrói em mim o meu egoísmo, a prepotência de pensar só no meu, nas minhas dores, de achar que ninguém sofreu mais que eu, de julgar as pessoas. Destrói em mim o julgamento que eu tenho em achar que eu sei mais que as pessoas, que eu sou mais santa, que eu sou mais estudada, que eu sou mais entendida sobre a vida, sobre tudo, sobre a Bíblia. Destrói em mim o orgulho do Evangelho, da palavra. Mói em mim esse orgulho do Evangelho. Mói em mim o orgulho da santidade. Mói em mim o orgulho dos meus talentos, da minha casa, dos meus filhos, o orgulho do meu trabalho, da minha profissão, dos meus diplomas. Mói em mim todo o meu orgulho e me faz prosperar, Deus. Mói o meu orgulho e me ensina a ser alguém pacífica, sábia e próspera. Em nome de Jesus. Amém. Essa é a oração que foi construída entre mim e o Espírito Santo, e ela serve para muita gente e ela serve também para mim. E toda vez que eu vou orar, Deus está mexendo com alguma área. Às vezes até surpreendentemente Deus está mostrando para mim algo que tem aqui, mas de outra forma, que eu nunca esperava. Tem várias surpresas. Mas eu só tenho sido melhor e eu só tenho aprendido a ter sabedoria por causa da palavra de Deus, por causa da Bíblia, por causa do amor de Deus. Então, o melhor conselho que eu posso te dar é: aprenda de Deus, ame a Deus e não queira ser o mesmo, não. As pessoas se orgulham de ter as mesmas amizades a vida toda, de ter o mesmo trabalho a vida toda, de ser a mesma pessoa a vida toda. Não. Queira ser melhor. Queira que Deus te transforme numa pessoa melhor. Porque com o caráter dele, ninguém é pequeno. Tá? Que Deus te abençoe. Essa é uma das orações que eu faço, né? Sempre que eu oro. E eu procuro orar todos os dias, mas eu sou falha também, tá? Não vou mentir. Eu não oro várias vezes por dia. Quando eu comecei a orar várias vezes por dia, foi para que Deus me ensinasse a orar. Eu oro uma vez só. Mas eu também sou falha. Às vezes eu deixo de orar. E é óbvio que eu pago o preço disso, porque eu é que preciso de Deus. Não é Deus que precisa de mim. Mas toda vez que eu oro, eu deixo todas as minhas tristezas, dúvidas e angústias no pé dele e eu sou renovada, tá? Que Deus te abençoe, que você construa a tua oração e, se servir, pega pedaços, pega o que te fizer bem, porque por mais que doa, a gente sai muito melhor no final. Deus te abençoe. Bora com Deus, hein? Com Deus. Tchau.